Voltamos ao nosso intervalo comercial e como vocês acompanharam, eu fiz uma pergunta bem complexa para o Dr. Christian, né, Dr. Christian? Na nossa localidade, mais propriamente aqui no estado do Tocantins hoje, o senhor que atua nessa área, quais são as maiores violações dos direitos humanos que vocês, né, podem ver e podem de alguma forma prestar auxílio? Essa é uma pergunta muito difícil e talvez com uma resposta praticamente impossível de se dar, né? Porque se a gente pensar as precariedades do nosso estado, elas são inúmeras. Se a gente pensar, por exemplo, a situação da saúde aqui no estado, mas que tem problemas graves, né? Como isso se desdobra como uma avaliação de direitos humanos para a população mais carente do nosso estado, essa é algo muito grave. O déficit habitacional. Mas a Comissão de Direitos Humanos da OAB, de uma forma geral, ela tem incidido bastante sobre é, violações de direitos humanos que estão relacionadas à ação ou omissão do Estado, né? Então a gente tem acompanhado muito o campo da segurança pública, né? Que é um campo que a gente também entende que é bastante sensível. O sistema prisional, eu acho que é uma dessas lacunas é, das graves violações de direitos humanos, assim como também o direito das crianças e adolescentes, os direitos da população idosa. Eu acho que é impossível dizer qual é a área que tem mais violações de direitos humanos aqui no Estado. E se a gente for analisar a nível de país, doutor Christian, o que que o senhor acha que hoje no Brasil são os direitos? Há um reflexo como é? Porque tudo que o senhor falou, eu acredito que não é um problema, infelizmente, exclusivo só do Tocantins, né? Senão a gente conseguiria reunir e resolver. Eu acho, Mas há um problema eu acho que a generalizado no, questão no central é país? entender o que coloca as pessoas numa condição de maior vulnerabilidade. Uhum. Quanto mais vulnerável aquele indivíduo tiver do ponto de vista dos seus direitos econômicos e sociais, maior será a sua condição de sujeito vítima de violação de direitos humanos. Né? A sua situação em conflito com a lei, em conflito com algum tipo de legislação ou de violação. Né? Então, isso é muito importante. Assim, eu acho que o problema estrutural do nosso país é que um país com uma desigualdade muito profunda, ele leva uma população a ter direitos sociais e econômicos profundamente violados. Né? Então, eu acho que nós precisamos tratar com mais seriedade, enquanto país, a necessidade de redução das desigualdades. Né? Então, quanto maior o desemprego, quanto maior os déficits, né, sociais que a gente tem no país, mais profundos serão as violações de direitos humanos. Algumas violações de direitos humanos, elas transcendem os aspectos sociais. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é algo que transcende os aspectos sociais, né? Ainda que exista recortes Uhum. sociais e raciais dentro da violência contra a mulher, mas é algo que acontece independente de classes sociais, né? Algumas podem, né, tem dados diferentes, mas alguns aspectos transcendem. Só Ou que seja, né, quando o senhor está querendo dizer que não importa a condição social, né? Porque às algumas vezes situações vão estar vão presentes estar em independente todas as em camadas todas as da camadas população, sociais. né? Mas, quanto maior a desigualdade social de uma sociedade, né, quanto mais desigual é uma sociedade, mais violações de direitos humanos estarão presentes naquela sociedade. Né? Então, há uma necessidade de se promover direitos econômicos e sociais para a gente melhorar as condições de dignidade das pessoas. Então, isso é fundamental. O Brasil evoluiu bastante nos últimos 20 anos, então, se a gente pensar do ponto de vista, por exemplo, a fome. A fome é uma violação de direitos humanos absurda. Então, assim, quando você aumenta o número de pessoas que estão passando necessidades elementares, como a fome, a falta de acesso à alimentação, né, isso é algo que se articula em uma série de outras violações de direitos humanos. Então, nós precisamos. Os países com menos desigualdade são os países que têm menos problemas de violação de direitos humanos. Hoje, o que que o senhor acredita que a nível de país, a nível local, o que que pode ser feito para evitar esse tipo de violação? Eu acho que o nosso país ele precisa, a nível federativo, né, se aprofundar em justiça social.
né? Nós somos um país profundamente injusto em vários aspectos, né? Nos aspectos econômicos, nos aspectos tributários, a própria relação que o sistema de justiça tem com a sociedade, são formas que só aprofundam os nossos problemas sociais. Eu acho que o avanço de políticas públicas que reduzam a desigualdade é fundamental para a gente ter uma sociedade melhor. Doutor Christian, e uma pessoa que sofreu, né, algum tipo teve os seus direitos, né, de fato agravados, teve os seus direitos não respeitados, e ela precisa recorrer, ela recorre a quem? E como que ela vai fazer para poder denunciar essa violação? Como que ela vai fazer, no bom português, na porta de quem que ela tem que bater para que os seus direitos sejam respeitados? Existem inúmeras instituições que cumprem papéis fundamentais nessa garantia afirmativa dos direitos humanos. Então, se a gente pensar, por exemplo, a gente tem órgãos públicos que promovem o acesso à justiça, como a Defensoria Pública, às vezes até a Advocacia Dativa, por exemplo, no acesso ao direito à saúde. A Defensoria Pública tem um papel muito importante na garantia do acesso a medicações, a cirurgias, de forma muito efetiva, né? Se a gente pensar, por exemplo, situações que estão relacionadas à violência policial, o Ministério Público, pontualmente, tem atuado, pode atuar de forma importante. Então, nós temos órgãos como a Defensoria Pública, se está relacionada a algo que precisa ser levado para o Judiciário. Nós temos o Ministério Público. Nós temos a advocacia. O advogado, ele também é um instrumento dessa ponte do acesso a uma reparação de um eventual. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa conseguir identificar onde que ela pode buscar a guarida, que podem ser em órgãos públicos, podem ser nessas instituições, podem ser em sociedade, dentro da própria sociedade civil organizada, né? Então, por exemplo, associações, movimentos sociais são organismos sociais que também lutam por direitos, que também promovem questões relacionadas à afirmação de direitos. Então, talvez buscar o que está mais próximo dela, né? Então, alguém que eventualmente sofreu uma violação dentro do seu bairro, talvez é na sua associação, talvez é alguma ONG, talvez é na OAB. Então, isso vai depender muito da natureza dessa violação. Em relação à OAB, muita gente talvez ainda não sabe a natureza real que tem a ordem, né? Muita gente acredita que a OAB se assemelha a um sindicato, e aqui sem qualquer tipo de demérito aos sindicatos, não é isso. Mas a ordem, ela tem um papel muito importante dentro da sociedade. Inclusive, a gente, quando vai fazer o juramento, uma das coisas que a gente promete defender com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, é os direitos humanos. E muita gente talvez nem conhece que a ordem também tem esse importante papel e necessário papel na nossa sociedade, na nossa democracia, né? E a comissão que o senhor preside, que é de direitos humanos, pelo menos na minha visão também pessoal, eu acredito que é uma das mais... A palavra correta talvez não seja relevante, porque eu acho que todas as comissões são importantes, mas eu acho que ela é ou a primeira porta que talvez um cidadão, uma cidadã, quando esteja com seus direitos, né, sendo desrespeitados, podem bater e pedir literalmente socorro, né? A história da OAB se confunde um pouco com a história da luta por direitos humanos no nosso país. A OAB sempre foi protagonista na defesa dos direitos humanos no nosso país. Durante a ditadura militar, a OAB cumpriu um papel extraordinariamente importante na afirmação, na defesa do Estado Democrático de Direito, em diversos outros momentos históricos e também dentro de situações recentes, né? A OAB aqui Tocantins tem uma atuação muito importante junto a questões que são estruturais das violações de direitos humanos. Nós temos um presidente hoje, o presidente Deon, que entende a centralidade e a importância dos direitos humanos. Então, os direitos humanos, muitas vezes, ele é tratado como um patinho feio de uma instituição, né?
mas a sensibilidade de um presidente de uma instituição de entender a centralidade, isso é muito importante para que o trabalho aconteça. Então a gente tem conseguido incidir de forma muito significativa sobre casos emblemáticos, sobre questões estruturais aqui no nosso estado, como questões relacionadas ao campo da segurança pública. Nós entendemos que é um dos gargalos graves que a gente tem aqui no Tocantins. E aí, como a gente também debatia há pouco, é muito fácil criticar, mas na verdade poucos querem fazer parte da solução. E hoje o que a Ordem busca é fazer parte justamente da solução para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais assistida de fato pelos direitos, né? Doutor, estamos chegando ao final do segundo bloco. É bem rápido os blocos, né? Mas eu vou deixar o seu descansar, não vou fazer uma pergunta não, vou deixar o seu se acalmar, porque a pergunta do terceiro bloco é bem complexa. Se essa foi difícil, o terceiro bloco é muito mais. Não saia daí, é só o tempo de olharmos o PJE e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco.